A Ana está aqui, eu queria convidar a Ana Soares, que a Ana é da XP. E a gente tem uma convidada internacional. Uma salva de palmas para a Ana, pessoal. Obrigado. Ana, bem-vinda. Fica à vontade, por favor. E a gente tem uma convidada internacional, que é a Malu Sevieri. Não sei se ela já está conectada ou não. A Malu está direto da Alemanha. Legal, ela está aqui conosco. A gente vai conversando com elas enquanto isso. A Malu Sevieri, ela é da M Brasil e da Messe Düsseldorf. Ana, bem-vinda, boa tarde. Obrigado, viu? Obrigada, boa tarde. Acho que vou tirar a máscara. Pode tirar. Malu, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu posso ficar sem máscara porque eu estou sozinha no quarto do hotel, né? Essa hora aqui já são 9 horas da noite. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Oi, Ana. Legal, obrigado. Obrigado por se juntar a nós aqui, Malu. Então, estamos com você e com a Ana aqui no palco, você virtual e a Ana ao vivo. A Aline, assim que chegar, ela se junta aqui com a gente. E o objetivo aqui é a gente repassar um pouco da pesquisa e entender do ponto de vista de vocês como que foi, né, esse processo, tanto na XP quanto na Messe Düsseldorf, e também do ponto de vista de vocês, como profissional, o que vocês sentiram. Então, trazendo um pouco, começar com a Ana que está aqui, Ana, trazendo um pouco lá do primeiro cenário, né, a intenção de participar de eventos presenciais e virtuais. Como que foi esse processo lá com vocês? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, no início da pandemia, evidente, a gente teve que refazer todo o planejamento. Aliás, a gente nem conseguiu refazer planejamento, né? A gente já foi direto procurar entender como funcionavam os eventos virtuais, o que a gente poderia fazer. A XP é uma empresa muito rápida, a gente não tem chances de ficar dormindo, esperando para saber o que vai acontecer. Então, logo no começo, a gente já começou a estudar, procurar parceiros que já faziam eventos desse tipo. E em maio já começamos a fazer os eventos virtuais, de estúdio, virtuais e ao vivo. Então foi um ótimo aprendizado para os profissionais que trabalhavam comigo e para mim. A gente fez 100 eventos virtuais. 100 eventos? 100. 100 eventos, repete, 100 eventos. Legal, 100. Bacana. E, por outro lado, a gente também, essa dinâmica que a gente deu para a área, ela fez com que o todo da empresa nos enxergasse de uma forma estratégica, mais estratégica do que já enxergava. E a gente também pôde contribuir com os fornecedores, né, com as nossas agências, com os estúdios, com, enfim, roteiristas, um grande número de profissionais que estão dentro do contexto de eventos. Não, e se a gente começou tudo isso, essa loucura, começo de março, em maio vocês já estavam fazendo eventos virtuais, foi rápido, realmente uma empresa de tecnologia, como você falou, como a XP, não pode ficar parada, né? Muito legal isso, vamos guardar um pouquinho do que você falou, que eu queria ouvir da Malu. Como é que foi, Malu, você que está do outro lado, né? Me corrija se eu estiver errado, mas vocês promovem os eventos, né? As feiras e tudo mais. Como foi isso? Como é que foi essa transição? Desesperadora. Essa é a realidade, assim. As pessoas migraram rápido e aceitaram muito bem evento virtual no começo, né? No nosso caso específico, que é um caso diferente, nós temos feiras industriais, então nas nossas feiras, a maioria dos expositores mostram máquinas, equipamentos, soluções para a indústria. E aí, quando começou esse processo de ir para eventos virtuais, o grupo Messe Düsseldorf não era muito a favor disso. Então, a gente demorou um pouco para entrar nessa onda e a gente defendia sempre, a gente continua defendendo o presencial para o nosso setor, né? Quando a gente está falando de conteúdo, quando a gente está falando de congresso técnico, ou as pessoas que precisam fazer curso a cada X tempo para poder se atualizar, eu acredito no virtual e acho que ele vai se manter, mas quando a gente está falando de compras de máquinas, eu acho um pouco difícil. E a gente achava que era difícil, nós tivemos algumas iniciativas, mas eu vou falar, eu estou na Alemanha, depois de 19 meses, com um grupo de empresas brasileiras, com produtos aqui para fazer negócios, e não existe nada igual presencial.
Então, foi um momento difícil, foi um momento de dúvidas. A gente testou, acho que todo mercado tem que ser testado, mas para o nosso setor, que é feira industrial, o que funciona é o presencial. Não, e com certeza, isso que você, o B2B, né, ele realmente é um mercado mais técnico, ele, enfim, tem outra cadeia, né, tem outra proposta de valor de negociação, ele é realmente diferente e faz toda a diferença realmente a feira física, né? E imagino, essa quebra do presencial para o virtual, acho que foi uma curva de aprendizado muito grande, né? A Aline está aqui conosco também, eu vou aproveitar. Aline, bem-vinda, obrigado, boa Obrigada, boa tarde. tarde, Obrigado. muito obrigada. A gente está conversando um pouquinho com a Ana e com a Malu sobre como é que foi essa transição no sentido da intenção lá atrás. A gente mostrou um pouco da pesquisa lá atrás, no verão passado, né? Que a intenção das empresas, dos entrevistados de participação nos eventos virtuais era muito maior do que o presencial e agora a curva vem se invertendo, essa crescente do presencial contra o virtual. Então eu queria ouvir um pouco da sua percepção como profissional e na empresa também, como é que tem sido isso? A gente começa a perceber um pouco mais de liberdade, né, dos participantes em quererem realmente estar presencial, o que não acontecia no verão passado. Era mesmo com toda a questão da segurança e protocolo e tudo mais, a dificuldade que as pessoas tinham de aceitar em sair e se relacionar presencialmente era muito maior do que agora. A empresa, né, que eu trabalho é uma indústria farmacêutica, né, a Meres é uma indústria farmacêutica que se preocupa muito com a saúde, efetivamente, das pessoas. Então, foi aos poucos liberando, né, os eventos presenciais, mas de uma certa forma forçando para que isso acontecesse. Os virtuais não vão deixar de existir. A maioria dos que a gente tem feito são híbridos, porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas e consegue fazer essas conexões, às vezes, de pessoas que estão em outros lugares, em outros países. Mas o presencial ele é fundamental, né? A gente ter essa relação, a gente poder trazer e vamos aumentar cada vez mais. Essa é a proposta. Legal, você falou de ter da empresa ir liberando, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco como é que, claro, falar o que pode ser falado, obviamente, mas como é que está essa política interna, né? Existe uma política de está autorizado, vocês podem participar de eventos, claro que vocês estão aqui hoje, né, fisicamente, mas como é que é isso, essa participação em eventos, está liberado 100% ou não? A gente seguiu os protocolos do governo, né? A gente vem seguindo os protocolos, no caso do escritório de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, e aonde a XP tem outras sedes, até fora do Brasil, os protocolos locais. De forma geral, se a gente for dividir, claro, a XP é uma empresa de serviços, nós temos entrega de conteúdo, mas nós temos áreas de negócios que são praticamente networking. Então, essas áreas de negócios que são praticamente networking estavam ávidas para voltar, claro, ao presencial. Então, a gente começou com colaboradores, tá? Então, nós começamos a liberar off-sites, convenções, mas com os colaboradores, não ainda totalmente 100% presencial em alguns eventos. E agora a gente já liberou com clientes. Importante assim que todos os nossos eventos, seja com colaboradores ou clientes, tem todos os protocolos. Tem teste de Covid na entrada, a gente tem investido um bom dinheiro em teste de Covid. É necessário o uso de máscara, é necessário o distanciamento, mas a gente já começou essa virada para o presencial. Mas como a Aline falou também, a gente não vai deixar de fazer evento virtual, a gente vai partir para o híbrido, principalmente quando tem muita entrega de conteúdo, para poder não perder, né, esse domínio, né, geográfico que a gente conseguiu no online. Acho que isso que você está falando, acho que pode ser uma estratégia de uma grande parte do mercado, né? Manter os eventos digitais, virtuais, ter o presencial também, porque acho que todo mundo percebeu que o digital a gente tem amplitude, a gente tem capilaridade, a gente chega onde a gente não chegava, né? Você falou de protocolos, a Malu falou que fez a feira agora aí na Alemanha. Como é que foi, Malu? Como é que foi foi o primeiro evento? Conta um pouco pra gente aqui. Como é que foi essa experiência da primeira feira presencial aí que você vivenciou? Está vivenciando, né?
Na verdade, eu vou falar que eu sou bem sortuda, né? Nesse mês, a gente conseguiu fazer, no começo do mês, nós fizemos a ProWine, que é uma feira para o setor, uma feira B2B para o setor de bebidas, tanto vinho quanto destilados, aí no Transamérica, em São Paulo. E foi o primeiro desafio, porque foi o retorno da feira presencial, com uma feira que tinha degustação. Então, um protocolo de segurança super rígido. Como empresa alemã, a gente mantém essa rigidez. E aí, no mesmo mês, eu estou agora com uma feira presencial na Alemanha. Então, eu sou uma pessoa realmente sortuda, porque num mês a gente conseguiu voltar e voltar com o pé direito. O protocolo tem que ser rígido. Infelizmente, ainda tem um pequeno percentual da população que não aceita, que briga. Eu e meu time, a gente foi muito preparado para comprar essa briga, porque, no final das contas, a gente não só pela imposição do governo, a gente tem que seguir protocolo, mas também pela segurança de quem está lá dentro, não só visitando quanto trabalhando. Aqui na Alemanha está igual, e são basicamente as mesmas coisas que a gente exigiu ali no Brasil, né? A gente faz a aferição da temperatura, a gente vê o comprovante da vacina, caso a pessoa não esteja em dia com a vacinação, tem que fazer um teste de PCR ou de antígeno, ou ela já traz o de PCR feito ou faz o antígeno na feira, aqui é o mesmo. E aí a gente coloca uma pulseirinha para falar que aquela pessoa está segura e ela tem um acesso mais rápido, e isso é feito diariamente. Máscara não se tira jamais dentro do pavilhão, né? No caso de São Paulo, a gente tinha degustação, então a pessoa tirava a máscara, deixava aqui penduradinha, degustava e colocava de novo. E aqui é a mesma coisa, de vez em quando ele está no stand com o cliente, tomando um café, mas tem fiscal no stand avisando, põe a máscara, senhor, por favor, e a gente faz uma brincadeira, tenta levar num espírito mais leve para poder manter o protocolo. Mas eu acredito que nos eventos presenciais esses protocolos eles vão se manter mais um tempo, até porque a gente tem que pensar muito nessa questão da coletividade. O evento é isso, né? Mas vou falar, 98% das pessoas não reclamam, entendem, porque elas estão muito felizes de encontrarem os colegas de trabalho. É importante, né? A Ana estava falando essa questão de quem fazia atendimento, por exemplo. O cara que estava fazendo atendimento na XP e não encontrava o cliente, eu imagino que ele estava maluco. Era a mesma coisa que a gente sentia dos nossos clientes que são expositores, sem poder encontrar os compradores deles. Não, legal, esse ponto é muito, muito importante. E aí uma curiosidade, vocês chegaram a fazer alguma feira virtual nesse período? Como foi o contato com o seu público nesse período até voltar ao presencial? No setor de vinho nós não fizemos nada virtual, porque tem a degustação, é difícil você degustar virtualmente. Nós fizemos no ano passado um fórum pequeno, onde a gente tinha degustação de hora em hora. As vinícolas de fora do Brasil mandaram os vinhos para o Brasil e a gente operacionalizou isso com os compradores. Foi muito interessante e foi a descoberta de um novo formato. Mas já esse ano nós fizemos algumas iniciativas também virtuais, mas para falar muito a verdade, a nossa percepção e o que a gente tem de número, que as pessoas entram para assistir palestra e para ver conteúdo, mas elas não navegam no ambiente de feira virtual. E o feedback dos meus clientes são maravilhosos. Eu tenho um feedback que eu gosto muito, que é um cliente nosso da Glasstec, que é uma feira de máquina industrial para o setor de vidro plano, que ele falou, eu adorei a experiência, mas daqui para frente só presencial. Ele não falou mal do virtual, que é o que ele tinha para aquele momento, mas ele percebeu que para ele vender uma máquina, ele tem que estar presencialmente apresentando aquela máquina. Exato, as pessoas acabaram participando das empresas porque era a única alternativa também, óbvio que acreditam, acho que a ferramenta, óbvio que ela tem o seu valor, ela tem a sua entrega, mas por isso que a gente fala muito do híbrido, né? Essa junção. E aí, Aline, eu queria te perguntar também, você sentiu isso lá na ponta, organizando os seus eventos? Eu escutei muita gente falando também, a feira virtual não deu certo. Você participou de alguma? Como foi essa experiência? E como é que está sendo também lá para vocês esse planejamento agora, especialmente do final do ano, com essa volta dos eventos presenciais? Eu vou confidenciar que o primeiro presencial que a gente fez foi semana passada. A gente demorou um pouquinho. Também somos uma empresa alemã, então bem restrito no sentido de ser muito conservador na preservação da saúde dos clientes, do time, mesmo com a maioria dos clientes vacinados, né? A gente até tem alguns clientes que falam, já tomei 5 doses, né? Porque vamos ver se dá mais certo, se eu fico mais protegido. A gente faz teste também na entrada, alguns se recusam ainda tem essa, eu não preciso, é uma situação que a gente faz com toda clareza possível da necessidade, né, e do controle que a gente quer ter, mas a gente sabe que também é uma escolha, né, do participante.
Quando a gente fala de eventos para time de vendas, a gente foi ao contrário da XP. A gente começou primeiro com os clientes e o time de vendas não teve presencial ainda. Então, agora que a gente vai começar a trazê-los, a gente teve N reuniões de vendas, convenções de vendas, todas foram online, tanto quando eram regionais como América Latina, todas foram online. É bem complexo de se fazer, por sinal, porque a gente sabe, né, que o time de vendas precisa daquele calor, né, e não aconteceu, mas de qualquer maneira a gente conseguiu, né, o que foi possível trazer para eles de aquecimento e de engajamento para eles continuarem, né. Os eventos, os congressos, né, médicos, teve sim virtual, não foi legal, não. A gente não teve visitação, assim, foi bem... E já existiam os estandes virtuais, né, as feiras virtuais para médicos. Isso já acontecia, principalmente internacionais. Pela questão, né, de, mundialmente falando, você não consegue, muitas vezes já tinha. Só que era outra realidade. Então, você não está lá porque você não tem tempo ou porque você não tem verba, mas você sim consegue ter acesso. Diferente de você não estar porque você não pode por uma pandemia. Então, o que a gente percebeu a exposição virtual ela ficava esquecida, porque na hora dessa atividade virtual, que não é o tema final dos participantes, que são as aulas, né, eles iam fazer outra coisa, que é do dia a dia deles. Se é um médico, ele vai atender um paciente, se é algum outro profissional de business, ele vai fazer algum trabalho do seu negócio. Então, realmente, as exposições virtuais ficaram bem complicadas. E aí, se ele está em casa, ele vai fazer um café, vai cuidar dos filhos. É isso, porque o home office trouxe essa também. E aí você comentou, a Malu estava falando, né, da empresa que é alemã, a sua também. Como é que é esse protocolo no sentido de está liberado para eventos ou não está liberado? Segue um guide da matriz ou tem uma situação especial para o Brasil ou outros mercados, ou não? O mundo inteiro segue o guide da matriz? Cada país segue a regulamentação do país. Ah, legal. Então, eu como a gerente de eventos do Brasil e da América Latina, então eu orientava todos os países com relação às regras do país. Então, e assim, o Brasil era aquela coisa, né? Hoje não pode, amanhã pode, vamos. Não, agora amanhã. Então, a gente, né, teve um pouquinho de dificuldade aqui no Brasil, mas a gente seguiu todos os protocolos à risca. Então, São Paulo poderia, em determinado momento, 20% de capacidade. Era 20%. Rio de Janeiro, nesse mesmo período, estava com 50%. Então, a gente trabalhava com 50%. É obrigatório, todos sempre com máscara, com fiscal lá. Então, assim, a gente seguia as regras daquele estado, né, do país, primeiramente, aí descendo para os estados. E ia acompanhando diariamente, junto com o time do regulatório, ia orientando os times. Teve um momento que recursos humanos, quando a gente teve o começo da segunda onda aqui no Brasil, né, que recursos humanos entrou com uma orientação de cancelem todas as atividades, não saiam. O time de vendas já estava na rua, já estava visitando, mas as atividades de eventos não tinham voltado presencialmente, e eles cancelaram as atividades. E aí sim a gente teve uma orientação top-down. Aí ficamos, sei lá, uma semana, 10 dias completamente parados. Nem treinamento one-on-one a gente fez. E aí depois, né, a gente foi, conforme as coisas foram melhorando, né, aí as vacinas começaram a vir e tudo mais, aí a gente foi voltando. Essa foi a única vez. Legal. Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente teve vários casos de empresas, de pessoas, colegas nossos, que por mais que a situação estivesse um pouco mais, não controlada, mas os protocolos aqui mais implantados aqui no Brasil, especialmente em São Paulo e tal, eu não posso porque a minha matriz não permite, né? Então, esse direcionamento. Então, acho que cada um vive uma realidade na sua empresa, né? E acho que a questão é se ajustar a isso para realizar o que já passou e pensar no planejamento. E uma das coisas que a gente queria falar aqui um pouco é de planejamento, de futuro, né? Claro que a gente não tem uma bola de cristal, obviamente, mas acho que a perspectiva para o mercado mais ela é positiva. A própria pesquisa da MPI trouxe, acho que todo mundo aqui está com esse sentimento e vivenciando isso. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, começando pela Ana, como é que está isso no seu planejamento? Hoje, 27 de outubro, você deve estar com sua planilha de planejamento aberta lá no seu computador, preparando, fazendo. Como é que está a área de eventos
Claro que você fala o que você puder, obviamente, mas como é que está esse desenvolvimento do seu planejamento para o ano que vem, Ana? Vai ter evento presencial, vai ter convenção, as pessoas vão se encontrar? Vai ter evento presencial, com certeza. É claro, né? Se tiver uma terceira onda, se Deus quiser, não, mas a gente vai acompanhando. O planejamento tem evento presencial, tem evento híbrido e tem evento só virtual, porque é entrega de conteúdo. Então, que a gente tem normalmente e se acentuou também na pandemia. Mas para mim, o mercado já está em ascensão, né? Eu acho que rapidamente ele vai se recuperar, porque todas as empresas precisam fazer eventos, todas as empresas precisam estar na rua, voltar, né, a se encontrar, voltar a encontrar o seu consumidor ou o seu cliente. E tem a ferramenta que a gente usa para isso, são os eventos, Sim. né? Então, realmente vai ser estratégico para as empresas. Na XP é estratégico, o investimento que a gente já fez em 2020, ele não foi tão abaixo do que eu tinha planejado para o ano, mesmo sendo presencial, porque um evento bem feito virtual, ele é caro, Sim. né? Ele não é um investimento baixo. E para o ano que vem, espero que a gente consiga aprovar todo o planejamento. E o que a gente vai precisar muito, e que eu acho que é muito importante, porque eu estou falando aqui como cliente, e nós como cliente não fazemos nada sem os fornecedores, né? É que os fornecedores comecem a se preparar, né? O que a gente sentiu, obviamente, como você falou na sua introdução, teve uma baixa, empresas que tiveram que demitir muitas pessoas e que agora estão voltando. O que a gente percebe é que começaram a contratar pessoas não tão qualificadas em função de salário, obviamente. Eu acho que é importante as empresas terem isso em mente, né? A gente, como cliente, precisa de bons parceiros, né? E como área de serviços, um segmento de serviço, a gente precisa de bons profissionais nessas empresas. Você falou de um ponto e eu ia perguntar também sobre o fornecedor, mas só trazendo uma história que eu acho que corrobora com isso. Eu tenho um amigo que é produtor executivo já há muitos anos e produtor sênior, e ele ficou um ano e, sei lá, o primeiro evento dele faz, sei lá, uns 35 dias mais ou menos. E ele me ligou todo feliz, todo contente, ó, fui lá montar, produzir e tal, não sei o que, a feira tal, uma feira pequena. E aí ele comentou, cara, mas o que mais me chamou a atenção é que os produtores que eu conhecia, que eram os produtores, as pessoas mais executivas, né, com mais tempo, enfim, mais preparadas, saíram do mercado. Porque, obviamente, que as pessoas não podiam ficar esperando passar a pandemia dentro de casa. As pessoas foram se organizar, abriram empresa, enfim, cada um foi fazer alguma coisa, foi ganhar dinheiro e se sustentar, e como todos nós, né? E ele falou que nessa retomada ele sentiu falta de muita gente que era mais sênior fora do mercado e que isso ia fazer falta num momento numa curva, né? Numa retomada, numa curva, quando uma demanda alta de profissionais mais sênior vai ser necessária. Então, acho que é uma oportunidade, da mesma forma que é uma ameaça, é uma oportunidade para quem está no mercado, para quem quer se desenvolver, para quem quer realmente buscar os fornecedores realmente e ter uma mão de obra mais qualificada e se oferecer, obviamente, também, né? Se qualificar, fazer curso, enfim, e poder contribuir. Então, acho que isso que você falou é muito importante. E aí, trazer um pouco da Malu também, como é que está o planejamento, Malu, de vocês agora, né? Obviamente que você está aí na Alemanha, mas você faz a ponte aqui no Brasil, mas você teve a primeira feira presencial, a feira de vinhos aqui, como é que está isso? Vamos ter feiras presenciais, os pavilhões estarão cheios novamente, a gente vai ter aquele clima de tapete, dos estandes, o cafezinho com os expositores. Como é que está esse planejamento aí para 2022? Vou falar um pouquinho de planejamento, mas antes eu queria fazer um comentário sobre a questão dos fornecedores que a Ana colocou aqui, né? Infelizmente, não foi só nessa categoria de alto profissional que saiu e se recolocou no mercado de uma outra forma, né? A gente vê também em todos os níveis da cadeia, as pessoas foram procurar outra coisa para fazer, porque exatamente, eu falo isso para todo mundo
que não é do meu setor, que é o setor de organizar eventos e do setor de eventos em geral. Todo mundo resolveu, de alguma forma, e retornou. O cara que tinha um restaurante, é óbvio que ele sofreu, todo mundo sofreu, mas ele deu um jeito, ele fez delivery, ele entrou no aplicativo, ele entregou marmita, ele fez alguma coisa. Quem trabalhava com evento foi para o digital. E como a gente já mencionou aqui, o digital também não é tão barato, ele é, de vez em quando, mais caro para você entregar na mesma qualidade. Então, o profissional de evento, em todas as categorias, ele sofreu muito e ele sofreu por 19 meses. Quem não se reinventou, quebrou. E aquele cara que era profissional registrado, na hora que ele teve a rescisão dele, ganhou dinheiro, ele investiu em outra coisa, porque a gente não tinha perspectiva para voltar e a gente não tinha nenhuma perspectiva do governo de quando a gente ia retornar. A gente sofreu muito, eu continuo defendendo que é o setor da economia que mais sofreu, e aí essas pessoas saíram, e a gente que organiza evento, a gente que é, né, que é o organizador, o promotor, a gente vai precisar de tempo, sim, para poder organizar a equipe. Mas mais importante, a gente vai precisar de 2 pilares. O pilar do fornecedor, saiu uma matéria essa semana, né, num jornal grande aí em São Paulo, falando que o custo dos fornecedores já subiu 40%, a gente não consegue absorver esse custo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa do cliente, Ana, que nem você, que confia no nosso trabalho e que contrata a gente, sabendo que vai ter que pagar um pouco mais caro. A pessoa que tinha um orçamento de 2019 e quiser replicar para 2022, não vai conseguir comprar a mesma coisa. Esse momento de retomada ele é difícil, ele é doloroso, mas ele é necessário. Voltando sobre perspectivas, falando do ponto positivo, a gente está muito empolgado, né? No Brasil as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, mas na Europa a gente vê uma retomada maravilhosa. A gente aqui tem uma organização em um tempo diferente, as pessoas fazem um application para as feiras delas com mais antecedência, e um feedback que eu tenho que é muito interessante, todas as feiras da Messi Düsseldorf de 2022 já tem mais metros vendidos do que antes da pandemia. A gente tem um problema aqui que é muito bom de gerenciar nesse momento, que é a falta de espaço. Todo mundo está querendo voltar e todo mundo está querendo voltar mais forte. No Brasil, esse movimento ele é um pouco mais lento, as empresas ainda têm um pouco de medo de investir. Também tem a questão, né, ainda mais a gente que trabalha com produtos fora do país, tem um problema ali cambial, que ele é forte, você tem um problema que hoje é logístico, até para você mandar uma máquina para fora, comprar um equipamento de fora, um frete que custava, eu sei que tem gente aí que está assistindo a gente do setor logístico, um frete que custava 500, 600 dólares, hoje está custando 5 mil, então a gente está falando de um aumento de 10 vezes do valor que o cara pagava, então essa retomada é um pouco mais lenta, mas ela também vai acontecer. O que eu acho importante falar é não achar que mesmo aquele, ou a gente nessa situação da Alemanha, que o ano que vem vai ter mais metros do que jamais teve, vai se recuperar tão rápido. Não vai, porque o impacto ele é muito forte. E eu sempre falo, as pessoas falam, o mercado vai voltar em 1 ano, o mercado vai voltar em 2, vai voltar em 3. A minha perspectiva é assim, ele vai voltar no ciclo do seu produto. Se você tem um evento que acontece todo mês, ele vai voltar mais rápido do que aquele que faz um evento a cada 5 anos. Essa é a realidade. O ciclo do seu produto vai ajudar o seu setor a retornar ou não. Não, fantástico o que você trouxe. Eu acho que também trazendo essa experiência, né, da feira, que é o ao vivo ali, é o live marketing, acho que talvez numa das maiores exponenciais. E Aline, queria ouvir de você também, como é que está o planejamento, o que vocês estão pensando agora, hoje, né, como eu falei para a Ana, 27 de outubro, você está apresentando o seu business plan para a sua diretoria. Como é que está a área de eventos na América Latina? Qual que é a perspectiva? O budget está mais alto. Bom, isso é bom. Mas os custos aumentaram também, como a Malu falou, isso é uma verdade. Mas ainda com um direcionamento um pouco focado em atingir muitos estados, muitos países ao mesmo tempo. Então, o híbrido está muito presente, muito, muito, muito. Eventos híbridos ou só online têm alto investimento, de verdade, para você entregar algo que tenha uma experiência interessante. Não dá para você fazer só uma transmissão e ok. Tem a questão dos altos custos dos fornecedores. Realmente é um crescimento considerável. Aí, mesmo que a gente vá para a gente tem um congresso na semana que vem, presencial. Porque estamos todos muito ansiosos, inclusive em Maceió. É tudo muito mais caro. Assim, é realmente uma coisa inimaginável que a gente chegaria nesse ponto, mas a gente entende, faz sentido, e estamos todos muito animados de estarmos. Então, a ideia é que a gente consiga voltar para todos os congressos mais importantes, mas não os menores que tínhamos antigamente. A gente vai num movimento
em todos os países de conexão de uma atividade com a outra. Tá. Então, esse é um ponto. O budget aumenta, mas ele aumenta com foco em atividades exclusivas para clientes, saindo de congressos e eventos menores de sociedades e tudo mais. Por quê? Porque a gente quer ir no nosso cliente. Então, isso movimenta bastante. E tem a parte de serviços, que é fundamental. Então, hoje o cliente, o consumidor mudou. O consumidor ele quer o que ele deseja. Então, a gente tem pesquisas infinitas para saber o que o nosso cliente pretende, o que ele quer receber, quais são os temas que ele quer receber. Então, não é como a gente idealiza, mas a forma como ele quer receber. Então, isso tudo tem um budget envolvido. Então, antigamente, que era aquela coisa só, vamos fazer evento, vamos para esse congresso, monta isso. O planejamento era mais simples. Hoje, a coisa ficou um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada. E a gente sempre considera os protocolos de segurança também, que também encarece, né? Exato, até porque hoje você tem um desafio maior que a gente não tinha antes da pandemia, que eram os eventos online, né? Pouca gente fazia, muita empresa fazia treinamento e tal, videoaulas e tal, mas pouca gente realmente utilizava com força, né, como estratégia realmente. E hoje não dá para você ir para um evento presencial, como você está aqui hoje, nós estamos aqui na EBS, não dá para a gente vir aqui e não ter um conteúdo, né, uma trilha digital para que as pessoas que estão em casa possam acompanhar, né? Então acho que essa é uma grande mudança que a gente vivencia, tanto no setor de feiras. Eu mesmo tenho trabalhado com algumas feiras e fazendo jornadas digitais para as feiras, porque realmente a feira é daqui a um ano, mas não dá para você esperar um ano para conversar com o seu cliente. Eu acho que o período da pandemia e os eventos digitais mostraram isso para nós, né? Então acho que a gente sai fortalecido, claro que é um período difícil, mas a gente sai como profissional, a gente sai fortalecido, porque acho que a gente aprendeu muito. Como a Malu falou, muita gente muitos profissionais acabaram abrindo o negócio ou buscando se recolocar. Provavelmente muita gente não vai voltar para o setor de eventos, porque já está recolocado. Então acho que esse é um desafio, acho que é um gap que o mercado tem. E a gente, como gestores, né, os gestores, os clientes, também de contemplar essa jornada no planejamento. Não dá só mais para chegar na convenção. Esse guarda-chuva ele tem que ser maior. E aí, pessoal, a gente está chegando no final, mas eu queria que vocês... Primeiro, agradecer de novo, né, a presença da Ana, da Aline e da Malu, mas eu queria que vocês duas como clientes, né, como gestoras... A Aline falou uma frase muito legal, a gente está pesquisando o que o cliente quer. Vocês como clientes, como gestoras de eventos, o que vocês querem para daqui para frente, dos fornecedores, do mercado, dos promotores, o que vocês esperam como clientes? Bom, reiterando, o que a gente espera é parceria, né? A gente entende que os custos aumentaram, o nosso papel interno é fazer a comunicação para os nossos stakeholders, que não é fácil. Na cabeça deles, 2019 era presencial, agora voltou presencial, então é o custo de 2019. Então, a gente está fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo que a gente tem essa disposição de estar como parceiros em valores, em ações, a gente precisa, do outro lado, trabalhar com bons profissionais. É muito difícil para a gente. Nós, por exemplo, que só fazemos eventos com agências de eventos, a gente precisa de agências com pessoas muito capacitadas para atender a nossa velocidade, nosso ritmo e a nossa entrega, que tem que ser mais 120%. Então, o que eu espero e é o que a gente conversa com os nossos parceiros, fornecedores, é realmente esse compromisso, né? Porque, enfim, em qualquer momento da vida é muito fácil você conquistar um cliente. Eu já tive agência, eu sei disso. E é muito difícil conquistar um cliente, muito rapidamente você perde. E a gente está no mesmo barco, né? Todo mundo quer que o setor se levante, apareça e volte à frequência independente. Claro, com muito presencial, mas agora com outro nicho que nem existia. Então, se você olhar, a gente criou um nicho a mais, né? Então, vamos aproveitar. Exato. Então, é isso. Muito importante. Acho que os fornecedores que estão escutando aqui a gente e a galera que está em casa, com certeza já estão se preparando cada vez mais, Ana. Tenho certeza disso.
você, Aline, o que é importante hoje e vai ser fundamental para você como cliente? O que vai fazer a diferença na hora de você escolher fornecedor ou escolher um evento que você vai participar dentre os leques, né, de opções que vocês têm? O que está sendo importante e vai ser mais relevante para você agora no planejamento para o ano que vem? A gente já tem conversado bastante com os nossos fornecedores a questão do 360. Então, a gente precisa que a oferta hoje é infinitamente menor, né, nossa, com relação aos fornecedores. Então, eu falo para eles, estudem, conheçam a MERS, saibam quem é o meu cliente, o que ele espera receber de mim. E lembre-se que quando você está fazendo um evento para mim, você é a MERS. Então, eu tenho começo, meio e fim no evento. Então, eu preciso que você faça o 360 para mim. E quando eu falo do 360, é um ponto que acho que a Malu falou e que eu falo para o meu time, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eventos, aquela pessoa de eventos que... eu sei ir para uma montagem, eu sei como monto um stand, eu sei montar uma sala. Essa pessoa, ela não existe mais. Agora, você precisa saber mexer no Zoom, você precisa saber o que é uma... sei lá, transmissão ao vivo, você precisa saber como funciona uma house que vai ser... as skills mudaram. Exato. Então, se eu tenho... os meus fornecedores hoje, eles precisam estar conectados ao Instagram, eles precisam ter a parte digital dentro deles. Por isso que eu falo do 360. Não é só ir lá e montar. O que a gente vai trabalhar com isso e como isso vai chegar. Porque quando eu faço um evento hoje... eu estou fazendo aqui em São Paulo, mas o Brasil inteiro fica sabendo. Com uma facilidade para o bem ou para o mal, né? Uma facilidade muito, muito grande. E os meus parceiros precisam fazer isso. E estudar, acompanhar os meus clientes e conhecer não só a MERS, mas quem a MERS quer atingir. Quem é o cliente do cliente, né? O cliente do cliente. Fica a dica aqui, né? Acho que elas trouxeram dicas valiosíssimas aqui, né, galera? E eu estava conversando com um gestor esse dia, meu ex-chefe, meu ex-gestor, e ele falou assim para mim, a gente falando sobre patrocínio, ele falou assim, Rodrigo, cara, hoje eu busco chave na mão. Aí eu fiquei pensando chave na mão, né, o conceito. Ele falou assim, cara, para mim é muito difícil. Agora voltando, eu vou para um patrocínio, aí eu compro lá, eu tenho direito a um stand. Aí a agência tem que fazer a arte. Aí não sei quem tem que fazer a ativação, não sei quem tem que trazer o cafezinho, o buffet e tal. Eu falei, cara, me oferece um negócio que é chave na mão. E aquilo me deu um clique, eu falei, gente, tá aí, quando você fala de 360, o 360 ele é diferente em cada contexto, né, em cada um dos eventos. Então, um profissional tem que saber escrever um roteiro, tem que saber sentar aqui no palco e conversar como a gente está conversando, porque muitas vezes vai mediar conversas com a sua força de vendas, enfim, eventos digitais. Então, acho que é isso, as skills mudaram, né? E eu acho que mudaram para melhor, assim, evoluíram, né? Deixou de ser... tem ainda um lado braçal, obviamente, é necessário, mas eu acho que evoluíram muito e a gente cresceu junto com tudo isso. Então, acho que você trouxe é fundamental. E, Malu, e você com o outro lado, né? Você como promotora, né? O que... esperar dos clientes, o que os clientes podem esperar de vocês como promotores de uma forma geral, e também como que essa relação com os clientes daqui para frente nesse planejamento para o ano que vem. Acho que está sem áudio. Vocês estão escutando ou não? Espera aí. Vê se está com áudio agora. Agora sim, beleza. Então pronto. Eu tive uma queda aqui, tá vendo? Temos problema de infraestrutura sempre no digital. Mas, ao mesmo tempo, eu não ia poder estar aqui se não fosse essa opção. Então, tem os dois lados. Eu acho que a questão do promotor, eu acho que todo promotor está com muita vontade de voltar. O negócio é saber balancear qual é o momento certo para aquele setor que ele atua, né? Eu já achei aqui as dicas maravilhosas, já está tudo aqui anotado, vou fazer uma proposta para cada uma e já mando essa semana, porque Perfeito. Entendi o que elas querem. Mas, brincadeiras à parte... eu espero, eu tenho essa... Eu entendo que o mercado precisa voltar para o presencial. Eu acho que o promotor que não conseguiu se atualizar, e se a forma vai ser híbrida, se a forma vai ser gravação de conteúdo para depois você ter, né, a comunicação com o seu cliente e fazer aquele famoso long tail durante o ciclo até o próximo evento, alguma coisa o promotor vai ter que fazer. Não adianta só chegar e colocar a feira em pé. E eu acho que isso é importante também, porque dá uma renovação para o nosso setor. A gente acaba... sendo sempre inovando, e é o nosso trabalho, a gente já faz isso há muitos anos, eu acredito que a gente faz isso com bastante maestria. Eu acho que a gente vai ter que escutar mais os clientes, não só clientes grandes, mas também, né, os menores. Eu acho que de vez em quando
a feira ela é muito boa sempre para o menor, porque o grande ele consegue chegar no cliente, mas a média e a pequena empresa tem mais dificuldade. E por isso que a feira é tão democrática e tão exitosa, porque todas as empresas conseguem fazer negócio. Então, agora vai ser como a gente vai conseguir operacionalizar isso em cada setor. Mas uma coisa que eu tenho certeza, um promotor vai sofrer mais que o outro, acho que o nosso setor sai mais unido, um tem ajudado muito o outro, e com certeza, nesse momento, daqui para frente, a gente vai estar mais feliz, porque ninguém aguentava mais ficar sem trabalhar, essa é a realidade. E a gente vai se adaptar. E eu acho que participar de eventos, né, como a gente está aqui participando hoje da IBS, é fundamental por essa troca. Eu escutar o que o cliente quer, e aí brincando, a XP não é minha cliente, a Mercer também não é minha cliente, mas eu escutar o que elas querem, também é o que o meu cliente quer. Então eu aprendo aqui e aí cabe a mim fazer a lição de casa para voltar depois. A troca ela é sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por ter aprendido com vocês hoje aqui. Legal, Malu. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí na Alemanha. Já está de noite. Queria agradecer a Aline e a Ana mais uma vez. Obrigado. Muito Acho que obrigada. o bate-papo foi muito legal, muito enriquecedor. Muito bom. Foi muito ótimo. E é um prazer estar aqui também. Agradecer a IBS. Tá bom. É para você ficar online um pouquinho, Malu. Tá? Para sair na foto, isso. E agradecer quem tá em casa também, escutando a gente. Obrigado, pessoal. Fica o convite aqui novamente para conhecer a MPI Brasil, acessar o site e, se possível, se cadastrar e procurar a gente para o nosso setor crescer cada vez mais. Obrigado, pessoal.